É o Fábrica de Cancelamento. Fábrica de cancelamento. Eu quero saber pelo que você seria cancelado. Ninguém escapa. Todo mundo tem algum motivo que seria cancelado. Alguma posição que eu tenho que me cancelariam? Exato. Pode ser uma posição ou algum assunto que você entrar e falar assim, isso aqui vai dar merda. Eu teve uma boa que é o seguinte, eu gravei essa semana com o Pedro Cortella, nosso grande amigo. Legal. Participa aqui. Um beijo pra esse lindo. Ele é cara maravilhoso. Ele mandou pra mim assim, Marcão, me chama quando você quiser. Nossa, eu moro que aqui do isso? lado. Aí... Falei, que isso, cara? Você não me dá essas intimidade que eu não sei lidar com a intimidade dos outros. Você tem que trazer ele agora aqui, porque, por exemplo, no divã ele falou assim pra mim, toda vez que eu tenho uma boa ideia, o cara fala, claro, é filho do Cortella. Ele fala, eu não posso ter boas ideias. Eu não posso ser foda em nada. Nada. Tomar no cu. E quando fala merda, porra, o cara não aprendeu nada. É filho do Cortella falando uma merda dessa, caralho. Exatamente. Que bosta, né, velho? Pedro é maravilhoso. E aí, eu falei sobre a questão da vacina no podcast dele, que eu falei assim, cara, eu tava falando assim, é importante tomar vacina, a vacina previne e tal. E eu olhei pra câmera e falei assim, você, vacine o teu filho, não vacila com isso. Vacine o teu filho. Ele falou, cuidado pra não ser cancelado. Cara. Aí eu falei pra ele assim, ó, assim, se eu perder todos os meus seguidores, eu não tiver mais nada, pra manter essa específica, não tem problema. Eu vou manter com dignidade. Tretei com um amigo próximo. Entendeu? Que tava papinho anti-vacina na pandemia. Eu falei, mano. Vai. E assim, vacina em geral. Vacina em geral. Teve a questão da vacina na pandemia, que assim, ó. Uma coisa que é importante que seja dita. A vacina da pandemia, da Covid, ela não foi feita de qualquer jeito. Ela só teve acelerado o trâmite burocrático. O cara que testa antes ia ficar a ficha na mesa de alguém. Isso. Esperando pra chegar a hora dela. A única coisa que ele fez foi, opa, chegou essa, vou passar na frente de todas essas 85 que tem aqui. Isso. E vou tocar. Que é igual quando o Pirula, aliás, doem pro Pirula, contribuem. Porra, verdade. Pirula, cara, Pirula é um dos caras, muito, que bom que você lembrou disso, cara. Postei lá na minha página também. Mas, cara, Pirula, melhoras. Vamos depois botar. botar. Da UTI, né? Graças a Deus, eu não vi. Saiu? Saiu. Graças a Deus que ele tem uma excelente melhora e, cara, entra lá. Eu não vou lembrar o site agora. Acho que é pirula.com.br mesmo? O Pirula ou nas redes sociais do Pirula. Ou dos 3 elementos que estão dando uma puta força lá. E, cara, o que você puder, se puder ajudar no recorrente, ele, cara, R$5 por mês, você ajuda o cara a ter uma melhora tranquila, pra ele conseguir voltar, se recuperar. E, querendo ou não, a grande chance de todo mundo quase que tá assistindo isso aqui ter ouvido falar de ciência pela primeira vez na internet exatamente. Com um vídeo desse cara. Então, tem um livro do Pirula, inclusive, que é... Você nunca pagou R$1 por um conteúdo do Pirula, porra. Darwin... Agora é hora. Alguma coisa de Darwin. Ele explica a questão evolutiva de uma forma muito divertida. Do jeitão característica do Pirula, que se fosse um podcast eram 8 horas. Né? Ele gosta. O vídeo dele mais curto que eu vi tinha 4h20, né? Ele foi no Maurício Meirelles lá no Achismos e teve 1h30. Aí no final o Maurício falou assim, tivemos um corte do Pirula. É um shorts, né? De apenas 1h30. Mas aí, por exemplo, quando ele teve o negócio quando ele teve o AVC, os comentários eram que ele teve AVC porque ele tomou vacina. Porque a vacina dá infarto e dá AVC, segundo essa galera. Aí tem um cara chamado Léo Costa, que é muito maravilhoso, que ele fala sobre PBE, né? Práticas baseadas em evidências. E ele é um cara da ciência, aquele cara da ciência científica. Uhum. Ciência científica cientorosa, né? E ele catou um dado que ele pegava lá, sei lá, 1970 até 2025, a quantidade de AVCs por ano. AVC e de infarto. E não tem evolução. Não tem evolução. Cada 100 mil habitantes, claro, tem mais porque tem mais população, mas por 100 mil habitantes não tem. Então é um absurdo falar esse tipo de coisa, né? Eu vi um outro cara falando assim, como você pode manipular qualquer dado, né? O cara fala assim, não, porque aumentou o número de AVC. Eu falei assim, então, aumentou o número de AVC porque aumentou o número de população. É natural. Lógico. Eu posso também dizer que aumentou o número de pessoas felizes. Pessoas felizes porque aumentou o consumo de pão Pullman.
Assim, eu posso pegar dois gráficos que se conversem e comparar, mas elas não têm comparação. Elas não A ciência usa os termos casualidade e causalidade. O U e o S são invertidos. Então, causalidade tem até um exemplo muito bom que é assim, ó. Quando aumenta a temperatura, quando entra no verão, vende mais sorvete. Ou seja, o calor causa a venda de mais sorvete. Quando aumenta a temperatura e entra no verão, mais pessoas vão na piscina. A temperatura, o verão, aumenta a quantidade de pessoas na piscina. Causa o aumento. Agora, vender mais sorvete não aumenta pessoas na piscina. Exato. Aí é uma causalidade. Aliás, uma casualidade. Casualidade. Que elas aumentam juntas, mas não... Tem até uma aí que o nosso diretor puder pesquisar, ele que tá ali muito atento, tem uma... Coloca assim, estatística Nicolas Cage. Isso é bom. É muito bom isso, cara. Eu vi essa porra. Tipo assim, a pessoa acontece tal coisa toda vez que o Nicolas Cage lança um filme. Que as pessoas usam coisas que não tem relação uma com a outra. Você vai chamar de casualidade. É casual. Vivendo e aprendendo, tá vendo? Você vê aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. É simplesmente... Top de jornal tem que lutar por mais filme. Olha lá, aumenta. Tipo, o Nicolas Cage lança o filme e aumentam as editoras de Harvard. As edições. Lá o review. Então, assim, ele traz uma. Ele faz uma coisa. Afogamento em piscina. Afogamento em piscina, era esse que eu queria lembrar. Quando ele tá. Cara, e olha que muito louco, o gráfico anda igualzinho. Isso, por uma teoria da conspiração, é uma delícia. Olha isso. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Pessoas perdem atenção ao nadar vendo filmes do Nicolas Cage. Exatamente. Pra mim tá muito claro. Pô! Pra mim tá extremamente claro. E aí, se você não entendeu isso, você é burro. E aí, o Ariano Suassuna tem uma frase que é maravilhosa que ele fala: existe a mentira deslavada e existe a estatística. Porque a estatística é igual você falar assim... Pô, o São Paulo é o time que mais fez gols em dias pares, ensolarados, que o cara chutou com o pé direito. Parece que o São Paulo... Você pode contar o que você quiser com estatística, né? Com isso, e é verdadeiro. Eu gosto muito do tipo assim... o time está a 11 jogos sem perder. Aí ele ganhou a primeira e empatou 10. Exatamente. Aí no próximo ele perde. Aí fala assim, o time está a 11 jogos sem ganhar. Caralho, tipo, é um inferno, tá ligado? Esse técnico, o Zubeldia, ele tá dizendo, pô, ele está invicto a 12 jogos. Exatamente. O cara perdeu assim, ele não vence a 7 partidas. E aí o cara... exatamente. E o cara fala assim, o São Paulo só teve 4 derrotas no ano. E aí você vai ver, tipo, 80... Mais 8 jogos tem 8 pontos. Exato. Não ganhou um jogo. Porque é aquela velha história. 3 jogos empatados dão 3 pontos. 2 jogos que você perde e 1 que você ganha dá os mesmos 3. E vitória vale mais. Então. Eu lembro do Luxemburgo falando isso. Pô, fechou. Nunca teve errado. Dá na mesma e no critério de desempate a vitória é o primeiro critério de desempate. A vitória vale mais.